Assinar um contrato não é algo que deve ser feito de maneira errada, porque você pode acabar perdendo dinheiro com isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 principais fatores que podem estar fazendo tu ou teu negócio perder dinheiro. Meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais e eu utilizo esse canal para ajudar a proteger negócios e pessoas no mercado digital. Provavelmente tu já passou por alguma situação em que tu precisava assinar um contrato na pressa e tu nem estava entendendo 100% do que estava escrito ali, mas tu não podia perder o serviço, não podia perder alguma compra que ia ser feita em condições mais especiais, então tu acabou assinando mesmo sem saber e mesmo se sentindo um pouco inseguro com o conteúdo desse contrato. Só que essa insegurança pode acabar te fazendo perder dinheiro. E eu vou te mostrar agora o porquê. O primeiro erro que tu precisa se atentar na hora de assinar um contrato é o quê? Multas. É muito comum a gente encontrar em contratos cláusulas dizendo assim: o descumprimento de quaisquer obrigações desse contrato resultará a parte infratora uma multa de X mil reais ou de tanto por cento do valor do contrato. Isso é um grande risco, porque tu não pode permitir que qualquer descumprimento do contrato já seja passível de gerar uma multa. Até porque, convenhamos que no dia a dia de um negócio, é muito comum que pequenos descumprimentos aconteçam. A gente sabe que isso vai acontecer, ou porque alguém não lembrou ou como que uma cláusula previa alguma obrigação, ou porque as próprias partes ali no meio do caminho resolveram mudar a forma de ser feita alguma entrega, mas elas esqueceram de formalizar essa nova forma. É muito comum que o que está ali no contrato não seja exatamente o que vai ser entregue lá no final. Isso acontece. Só que, existindo uma cláusula dessa, tu vai estar dando margem a alguém poder te cobrar isso aí lá no futuro. E isso acontece. Até mesmo porque existem empresas que, dependendo da estrutura jurídica dessa empresa, quem vai fazer essa cobrança não é a pessoa que estava lá conversando contigo lá no início. Então, a empresa, tendo uma visão racional, o que ela vai fazer é te executar essa multa depois. Ela não vai querer saber se houve algum combinado diferente ou se alguma entrega foi tolerada. Isso não vai existir dependendo da estrutura do negócio. E eu acredito que todos aqui queiram estar trabalhando com negócios cada vez maiores. E para isso, é preciso então se atentar a esses detalhes que lá na frente podem te prejudicar. O segundo erro, que é muito comum também a gente encontrar em contratos, e que existe uma grande chance de fazer tu perder dinheiro ou teu negócio perder dinheiro, é não especificar uma cláusula de isenção de responsabilidade. Vamos lá, imagina que tu é um gestor de tráfego e tu tem um contrato que tu encontrou na internet de gestão de tráfego. O que acontece? Quem fez esse modelo que está na internet foi um advogado que estava representando a agência e não o gestor de tráfego. O que vai acontecer ali? É evidente que o advogado da agência, ele vai fazer um contrato que vai proteger a agência e não que vai te proteger. Só que no momento em que tu pega um modelo desse contrato da internet e sai utilizando, as chances de tu estar utilizando espontaneamente cláusulas que vão proteger a agência e não te proteger são muito altas. E um desses exemplos mais clássicos é a isenção de responsabilidade. Como assim? Imagina tu gestor de tráfego, tá? Aqui é só um exemplo. Isso acontece com qualquer outra função, mas imagina, o gestor de tráfego, existem vários detalhes no trabalho dele que não dependem dele. Por exemplo, o preço da lead não depende exclusivamente dele. É claro que ele pode ajudar a diminuir esse preço, mas não é algo que depende só dele. Existem situações externas. Por exemplo, recentemente a gente teve a Black Friday. Isso influencia também no trabalho dele. Criativos, a qualidade dos criativos também vai influenciar no trabalho dele. Ele tem que ter muito cuidado no momento em que ele assina um contrato que não existe qualquer isenção da responsabilidade das entregas dele, porque ele vai estar se comprometendo a coisas muito além do que estava no controle desse gestor de tráfego. E isso, por incrível que pareça, é extremamente comum acontecer no mercado, porque atualmente o mercado digital, ele é muito baseado em modelos de contratos. E esses modelos, eles não vão ser feitos para proteger o teu caso específico. Eles vão ser modelos de uma outra situação que aconteceu e que talvez não fosse nem para proteger o teu lado, sim a outra parte. Então tem que ter muito cuidado. Inclusive, se no teu contrato não existe uma cláusula que preveja essas ausências de responsabilidade, o que pode acontecer lá na frente? Pode ser que a empresa, o negócio, a agência, por exemplo, até mesmo ajuize uma ação judicial para forçar que tu cumpra o teu contrato de acordo com o que está escrito lá. E aí, como é que tu vai fazer se tu não tiver como se proteger mostrando determinados fatores não dependiam de ti? Isso é um grande problema. E lá na frente, se vier acontecer alguma coisa
parecida contigo, tomara que não, se tu já tiver um contrato prevendo essas exclusões de responsabilidade, com certeza tu vai ter muito mais chances de se sair melhor nessa história. E o terceiro erro que pode fazer com que tu perca dinheiro ao assinar um contrato é quando tu não presta atenção nas cláusulas de propriedade intelectual. Como assim propriedade intelectual? Aqui eu tô querendo dizer da proteção dos direitos autorais sobre todas as artes que forem criadas, sobre todas as obras que foram criadas ao longo desse contrato, sobre as proteções de marcas, proteções de ideias, tudo isso é passível de ser protegido. Só que no momento em que tu assina um contrato e tu não presta atenção nessas cláusulas, o que pode acontecer? Pode ser que mesmo sem saber, tu esteja passando para outra parte essa propriedade intelectual. Quando eu falei aqui no vídeo que eu fiz sobre o aplicativo Lensa, eu mostrei que isso acontece, isso está lá nos termos de uso do Lensa. Agora imagina se isso está no contrato de um dos teus principais prestadores de serviço. Imagina se toda a criação, tudo que foi feito por teu negócio não é teu, é da outra parte, da outra empresa ou da outra pessoa. Isso é um risco enorme. Porque tudo bem, lá na frente tu pode comprar isso, talvez, pode negociar um contrato diferente, só que também tu vai ter um custo para fazer tudo isso que tu não precisaria ter se tivesse se atentado lá no início quando assinou o contrato. Então, considerando tudo isso aqui que eu disse, o que a gente pode extrair de lições? Primeiro, não assina nenhum contrato na pressa ou sem entender. É melhor tu demorar um pouco mais, ler todas as cláusulas. Se tu não entender alguma cláusula, pergunta para um advogado, consulta um advogado. É um investimento muito bom consultar advogados antes de assinar contratos mais complexos. Eu sempre recomendo isso porque sempre o advogado vai acabar te trazendo alguma questão que tu não pensou, sempre ele vai perceber que alguma cláusula pode te prejudicar lá na frente, então não faz na correria. As grandes empresas, grandes negociadores, eles não assinam contratos na correria. Inclusive tem empresas que levam meses só para analisar o contrato antes de assinar. Isso é muito comum e quanto mais o teu negócio for evoluindo, mais próximo dessa realidade tu vai ficar. Então não se preocupa com o tempo para assinar um contrato. Se preocupe em entender o que diz ali e em saber se aquilo ali realmente está te protegendo. Outra prática que pode te ajudar também quando tu for assinar um contrato é, por exemplo, vamos supor que tu seja um gestor de projetos. Então é bom tu ter uma lista de tudo que tu já viveu, de situações ruins, situações boas que tu já passou, exigências que para ti são essenciais quando tu fecha um contrato, porque quando for o momento de tu assinar um novo contrato, tu pode pegar essa tua lista e ela vai ser quase que um checklist para tu ver se esse contrato prevê essas coisas que para ti são essenciais. Parece algo tão banal, mas isso lá na frente pode te ajudar bastante, principalmente quando tu for contratar serviços de um advogado para elaborar o teu contrato personalizado. Levar para ele todas essas questões aí pode ajudar bastante na qualidade desse documento. Se existe mais um ponto aqui que pode fazer tu perder dinheiro quando for assinar um contrato, é não ter um advogado. Por quê? Porque tu pode fazer tudo isso sozinho, consegue criar um contrato sozinho, pesquisando, encontrando modelos, mas primeiro, as chances de alguma cláusula que não deveria estar ali e acabar passando são muito altas. Mesmo que tu faça o contrato mais perfeito do mundo, tu vai levar muitas horas, talvez semanas, para conseguir criar um documento que realmente vai te proteger. Um advogado vai conseguir fazer isso com muito mais precisão, ele vai conseguir identificar de forma muito melhor e mais holística quais são os riscos que tu tá correndo ali, e ele vai inclusive antecipar algumas questões que talvez tu não tivesse sozinho conseguindo pensar nelas. Então a melhor solução, sem dúvida, é ter um bom advogado da tua confiança que vai conseguir analisar toda a situação, todo o contexto do teu negócio e elaborar ou negociar os melhores contratos para ti. Por que elaborar ou negociar? Porque às vezes esse contrato não vai partir de ti, vai partir da outra empresa, mas aí ainda assim é importante que tu tenha internamente um jurídico para analisar, avaliar e sugerir alterações nesse documento. E falando em assinar contratos, é possível que tu queira saber também como assinar o contrato com segurança, realizar a assinatura mesmo do contrato. Para isso eu gravei aqui um passo a passo de como enviar um contrato por meio de assinatura eletrônica e fazer toda essa assinatura com segurança jurídica. Pode assistir aqui, até mais.